Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez aqui para nós estarmos buscando conhecimento da palavra do Senhor e meditando naquilo que o Senhor coloca, né, no nosso coração. E hoje o tema não é diferente porque estamos tratando especificamente do temor ao Senhor, né, do como adquirir esse temor, como viver isso. E é muito importante que a gente aprenda, né? Porque o conhecimento nos faz liberto e quando se trata da palavra do Senhor, melhor ainda, nós temos essa condição, né? De estar debaixo do poder de Deus para ser instruído pelo seu Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, a respeito de Salomão, que ele, depois de passar um certo período da sua vida, ele escreve, né, esse livro e registra ali no versículo 13, ele diz de tudo que tem ouvido, em resumo, né, ele diz de tudo que já viveu, que ele tinha ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E conosco não pode ser diferente, né? Mesmo que para Salomão foi descoberto isso um pouco tarde, porque primeiro ele sai da vontade de Deus, ele desobedece, né? Apesar de Deus lhe dar sabedoria como nenhum homem e outro teve, ele passa então a viver momentos de dificuldade, né, para trazer à sua vida a verdadeira paz de Cristo, a paz do Senhor, e ele teve que pagar um preço, né, até o quanto a gente sabe, ele tem um preço a pagar, né, por essa desobediência. A Bíblia registra muita coisa boa, porém no final da sua vida ele reconhece, né, isso pode lhe trazer salvação, como não. A gente não sabe, porque é só o Senhor que pode definir essa salvação, né? Mas o temor é o princípio da sabedoria, está no Salmo 111, e nós precisamos ter ele, carregar ele conosco em todo o tempo. E como chega o temor a nós? Através do conhecimento, através da prática, né, da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem nos anunciado, e nosso coração então vai se enchendo de temor e nós vamos evitando de errar. O temor nos ajuda a pisar firme, né, num terreno às vezes desconhecido, mas seguro, porque estamos carregando o temor daquilo que as Escrituras dizem. Pois bem, por exemplo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nunca vai se manifestar em um lugar onde ele não recebe a devida honra, onde ele não recebe a devida referência. Isso é o próprio Deus, né? Nós sabemos que em qualquer situação, chega num lugar em que você não é bem recebido, você não é escutado, geralmente você não é honrado, né? Não existe uma reverência suficiente para ouvir aquilo que você quer falar. Logo você tem em si mesmo uma tristeza, né? Não consegue entender certas situações como essa, e que passa então a perder, né? Passa a perder até mesmo o interesse em fazer alguma coisa. E a glória do Senhor, ela precisa ser em nossas vidas transformada, né? Transformada em atitude, transformada em temor, né? O principal de todas as situações que nós vivermos é carregar o temor conosco, né? Por exemplo, aqui há pessoas que rapidamente conhecem Jesus como Salvador e curador, libertador da sua vida, e com os seus lábios elas reconhecem o senhorio, mas reduzem a sua glória ao nível do homem corruptível. Ou seja, com os seus atos e com as suas atitudes, o seu coração nega. Elas dizem: Deus é meu amigo e Ele entenderá o meu coração. E elas fazem esse comentário para justificar as suas atitudes sem uma aliança, sem temor, sem aquilo que o Senhor, né, Ele preza muito para que nós tenha. E se nós não buscarmos aprender a palavra do Senhor, não buscarmos instrução, conhecimento, disciplina, certamente nós não vamos ter esse temor necessário e vamos acabar tropeçando. E o tropeço, né, o pecado, a Bíblia chega a falar que o pecado, o erro nosso, o salário do pecado é a morte. E como ninguém quer morrer, é bom que a gente comece a conhecer a vontade do Senhor e se tornar então diante dele obediente,
porque, como disse Salomão, né? É importante que nós tema a Deus e guarde os seus mandamentos. A palavra do Senhor, então, diz que também a graça ela pode ser distorcida, porque nós recebemos do Senhor e não podemos dizer, bom, já estou salvo pela graça, já conheço Jesus, já reconheci, mas existem princípios que nós não podemos tirar. Desde o primeiro dia em que nós aceitamos o Senhor na nossa vida, nós já temos aí um princípio do batismo, o princípio de participar da ceia, o princípio de congregar, o princípio de se tornar um servo, e é isso que nós estamos caminhando agora, é isso que nós estamos vivendo nesse momento, e a importância é essa, que nós mesmo ouvindo a instrução do Espírito Santo todos os dias, todas as horas, mesmo tempo que você estiver buscando em leituras bíblicas, ou na palavra, ou algum livro, ou alguma instrução de alguém que está lhe trazendo uma palavra, é importante nós guardar isso, nós guardar, memorizar e ter no coração, como uma ferramenta hábil para qualquer tipo de situação, a qualquer momento, antes de qualquer decisão ou atitude, nós teremos a palavra do Senhor para dizer, o Senhor diz isso, o Senhor fala na sua palavra, então está contrário, eu não vou praticar, eu não vou fazer, porque esse temor te fará forte, no nome de Jesus. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, a Bíblia fala assim, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois as pessoas amarão apenas a si mesmo e ao seu dinheiro, e elas serão arrogantes, orgulhosas, zombadores de Deus, desobedientes a pais e mães e também ingratos. Elas não considerarão nada sagrado, serão destruídas, destituídas de amor e de perdão, difamarão uns aos outros e não terão o domínio próprio, serão cruéis e não terão interesse no que é bom, trairão seus amigos e serão irresponsáveis, enfatuadas pelo orgulho e amarão mais o prazer do que a Deus. Esse recado está para o evangelista, né? 2 Timóteo, escrito lá, para que a gente entenda que os dias ruins, os dias maus, eles estão aí. Os dias difíceis estão aí, nós estamos vivendo. E como poder superar esses dias? A Bíblia também tem resposta para isso. Dias difíceis, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. É com o Senhor que nós temos que estar unidos para vencer essas dificuldades desses dias difíceis, dias maus. Sem mim nada podeis fazer. Então você precisa se dedicar a se unir a Deus, a fortalecer a sua fé em Deus, a buscar conhecimento de Deus, a viver experiências com Deus. E isso é uma caminhada, não é uma caminhada e uma parada, uma caminhada e uma parada. Não, isso é uma caminhada com o Senhor até que Ele volte. E aí sim nós teremos o galardão, teremos resposta de toda essa dedicação que nós temos feito e apresentado ao Senhor de coração inteiro e com boa vontade. Amém? No temor do Senhor perseverarás, serás zeloso e apaixonado todos os dias da tua vida. Provérbios capítulo 23, versículo 17. É nesse caminho que eu estava falando. Perseverar nesse caminho, se apaixonar pelas coisas de Deus, ser zeloso, atencioso e ser dedicado, até ser minucioso, né? Podemos dizer que se nós formos minuciosos naquilo que o Senhor diz, meu irmão, nós vamos aprender muito mais do que só superficialmente. Superficialmente nós vamos ter alguma coisa, mas não aquilo que nós realmente podemos desejar. Desejar coisas grandes faz parte daquilo que o Senhor nos chamou. Então temer a Deus, não temer a homens, né? Muitas vezes a gente substitui esse temor e teme a homens, faz mais a homens. A Bíblia diz que aquele que confia no homem trairá maldição para si mesmo. Nós temos que confiar e crer que é o Senhor que nos traz, através da sua orientação, o temor necessário. E daí para frente, nós temos que saber que o temor ao Senhor também vai nos levar a uma salvação. É estar salvo. Temer a Deus é andar salvo, é estar salvo, é escapar de todo tipo de cilada que o inimigo trará às nossas vidas. Então teremos as bênçãos do Senhor.
A Bíblia registra a respeito das bênçãos do Senhor, daquele que teme a Deus. Por exemplo, Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Que bênção poder saber, né? Temer a Deus, nós temos uma garantia que já tem um anjo do Senhor ao redor de nós, nos guardando e nos livrando. Mas eu preciso temer a Deus, para o meu anjo executar a função dele, né? O temor do Senhor faz com que esse anjo habite ao meu lado e me livre do mal. Capítulo do Salmo 33, versículo 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Onde está fixados os olhos do Senhor? Naquele que teme a Deus, naquele que anda segundo sua orientação, que segue a cartilha, segue a palavra, que segue as regras de Deus. Esse é o verdadeiro cristão e que ele especificamente anda difícil de se encontrar. Porque existem situações em que nós vamos buscar, né, um amparo para a nossa vontade, para a nossa carne, para o nosso objetivo. E aí se esquece daquilo que o Senhor diz e faz coisas erradas e não teme a Deus. Com Salomão não foi diferente, irmãos. Com toda a sabedoria que Deus lhe deu, um momento ele diz: não, eu vou fazer assim, eu acho que desse jeito é melhor. Casava-se com outras mulheres e elas traziam para dentro do seu reino a idolatria. A Bíblia diz que isso é pior que feitiçaria e é abominável a Deus. Salomão deixou que acontecesse isso dentro da sua casa, dentro do seu reinado. Sabendo de tudo isso, deixou de praticar o temor, esqueceu-se da orientação da palavra de Deus. Então ele caiu. O cair é do homem, o levantar vem de Deus, irmãos. Se existe um arrependimento, é para já. Se dá tempo de se arrepender, é hoje. Que o Senhor está com a mão estendida. A Bíblia fala aqui: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem a Ele e sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus é misericordioso todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor está nos guardando. Êxodo capítulo 1, versículo 21, lá no Velho Testamento diz: e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Volta o Senhor a dizer, meu irmão, Deus opera em todas as áreas, na família, na tua saúde, no teu projeto de vida, no teu sonho, no teu ministério. Carrega o temor de Deus e com isso te sobrevirá a salvação, que é o que nós temos buscado e é o que nós queremos do Senhor. Todo esse tempo em que nós olhamos, né, por exemplo, no livro de Judas, capítulo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos, a Ele, amém. A Ele, que assim seja, a Ele seja dada a honra e glória para o nosso Deus. Ele tem condições, irmãos, de nos fazer muito bem, muito mais abençoados, né? No Salmo 115, versículo 11 diz: os que confiam no Senhor e os que temem o Senhor, Ele será o seu amparo e o seu escudo. No nome de Jesus. De tudo isso que se pode guardar, irmãos, que se nós andar na presença de Deus, temer ao Senhor, executando apenas o que Ele manda, não tentando inventar, né? Não procurando inventar, nós teremos uma salvação pela frente abençoada, né? O nosso aval para estar com o Senhor nos céus é isso: teme ao Senhor e guarda os mandamentos. Assim seja. Amém? Quero orar com você no nome de Jesus. Deus, nosso Pai, nosso Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo temor, Senhor, que tem trazido ao nosso coração.
para que nós possa reconhecer, Senhor, em cada palavra que sai da tua boca, que é para que nós seja administrador dessa palavra, que com temor e temor, Senhor, nós possamos usar daquele ensinamento para viver uma vida abençoada, Senhor, no temor do Senhor. É isso que nós cremos, Senhor, aguardando a salvação em nome de Jesus. E você que concorda comigo, diz amém. Está ligada essa oração no céu, e assim será, no nome de Jesus. Amém? Até mais.